Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Why Podcast, o podcast mais legal e descontraído deste canal. Pessoal, hoje nós temos um entrevistado bem legal também, um cara que tem história para contar, sócio, fundador, diretor da empresa B2 Tecnologia, dentre outros cases de sucesso regional, com atuação inclusive nacional. É isso mesmo, pessoal. O tema do podcast de hoje vai ser como estar um passo à frente dos negócios. E você que está assistindo aí, eu já peço que você deixe o like no canal e também se inscreva, porque isso ajuda bastante a gente. E hoje aqui, como o Marcelo já falou, o nosso entrevistado aqui para essa conversa é o nosso Bruno Beirão. E eu queria que o Bruno Beirão se apresentasse falando seu slogan que ele falou antes aqui da gente começar. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Eu agradeço o convite do pessoal da Why Podcast. Já sou fã do canal, já sou inscrito, já dei like. Muito obrigado, Brunão. Meu nome é Bruno Beirão, né? Já que você perguntou se eu tenho um slogan, eu tenho um slogan. Se você tem um problema, eu tenho uma solução. Muito bom, Bruno, muito bom. Então, pegando já o gancho da solução, conta um pouco pra gente o que é que você faz, como é que começou a sua história, o que é que virou a sua empresa hoje, qual a atuação que ela tem. Perfeito. Na verdade, eu sou sócio, né, e fundador de algumas empresas, né? Hoje, por enquanto, são 4. Espero crescer mais esse número, mas a principal empresa onde tudo começou, né, foi quando eu retornei de São Paulo, né, em 2008 para Recife. Né? Eu estava, depois de uma temporada de 10 anos entre Rio e São Paulo, empreendendo, né, lá em São Paulo e Rio. Eu voltei para Recife em 2008 e fundei, junto com um amigo que era meu sócio na época, a B2 Tecnologia. Uma empresa que iniciou pensando a tecnologia da telefonia por internet, o famoso VoIP. Nós estávamos em 2008, é isso? Exatamente. Já tinha smartphone, não? A gente já tinha recém-lançado o smartphone. O primeiro smartphone foi em 2007, o iPhone, né? Certo, perfeito. Mas a internet ainda não era uma realidade na telefonia celular e até na própria telefonia convencional. E nem todo mundo tem um acesso assim ao telefone, ao smartphone, né? Isso, a gente, na verdade, nessa época, a velocidade, né, que a gente tinha... GPRS, eu acho, Bruno. Quem tinha sorte nessa época, em 2008, aqui em Recife especificamente, tinha o Velox, com uma velocidade de 10 megas, era a velocidade top da época que existia aqui em Recife, né? Mas eu tinha muito cliente que no início que eu visitei que tinha 1 mega de velocidade, que tinha até menos do que 1 mega de velocidade. Não era ainda a realidade que já passei por ela bem nos primórdios mesmo da internet, aqui ainda, morando em Recife ainda, se eu não me engano em 97, 96, né, que a internet era discada, que a gente esperava da meia-noite para que o pulso fosse mais barato. Barato, é verdade. Que fazia aquele barulhinho do fax. Todo mundo tinha no seu computador o fax modem, né? E que fazia aquele barulhinho. E eu sou de uma época, né? Eu tenho 42 anos de idade, que a gente vivenciou o início. Hoje, o que é normal para muita gente, a gente viu acontecer, né? É impressionante a revolução que hoje a tecnologia, a telefonia, a internet trouxe, né? Hoje tudo se torna rápido e real em poucos minutos. Na nossa época a gente tinha que demorar muito para ter esse acesso. Então, 2008, né, impossível a gente falar de trabalho remoto, como a gente conhece hoje. Igual como a gente conhece hoje. Na verdade, a pandemia, né, trazendo um pouco para a realidade atual, a pandemia trouxe um destravamento, né, vamos falar dessa forma, do home office. No meu setor, nas empresas que eu atendo, empresas que até então não conseguiam enxergar essa possibilidade, não acreditavam nessa possibilidade do home office, foram obrigadas. E eu tenho empresas, por exemplo, com 1.200 funcionários que em uma semana
do dia 17 de março, quando foi decretado o Isso. lockdown do ano passado, nesse dia 17 de março até o dia 23 de março, a gente conseguiu colocar 1.200 pessoas trabalhando de casa. Brunão, me permita lhe chamar Brunão, porque você é grande mesmo. Então, e aqui, como é um podcast descontraído... É grande em todos os sentidos. A gente pode... Obrigado. Brunão, é o seguinte, hoje, pelo que eu entendi, você tem mais de uma empresa, né? Eu te conheci em 2008, por isso o convite. Sim. Né? Mas apenas eu tinha conhecimento da B2 Tecnologia. Hoje, você é um exemplo, um case de sucesso, um empresário que trabalha nacionalmente, né? Presta serviço nacionalmente. E a gente queria saber um pouco mais como é que foi essa história. A gente queria incentivar quem está nos assistindo hoje de uma forma também descontraída, sem aquele clichê do pessoal, porque você literalmente é um exemplo vivo, um caso prático, que tudo é possível. Nós estamos aqui em Recife, nós estamos no Nordeste, e o Bruno Beirão é esse cara que quebrou as amarras, né? Ele pegou um nicho de mercado, ele acreditou no mercado e não ficou bitolado num único negócio, né? Então, passa um pouquinho para a gente, passa um pouquinho para quem está assistindo, conta essa história aqui. Perfeito. Primeiro, a questão de empreender é uma coisa que está no meu sangue, né? Empreender e vender são duas coisas que são naturais para mim, tá? São coisas que, inclusive, eu tenho um prazer, é aquilo que me dá prazer, claro. É um propósito que eu tenho de vida, de trabalhar com isso. Desde que eu me conheço por gente, eu estava fazendo isso. Sem até nem saber, perceber, eu estava fazendo isso. Sobre a questão, sobre empreender, né, a questão do empreendedorismo mesmo em si e como fazer isso de forma diferente, eu entendo, na verdade, que tudo que você faz com foco, com excelência, você vai obter sucesso. É a primeira coisa, né? Segundo, é a forma como você faz. Eu não consigo enxergar um negócio ou qualquer coisa que eu faço na minha vida de forma reta. Certo. Eu olho de forma 360. Entendi. Esse slogan, essa brincadeira, né? Isso, só para comentar, esse slogan, na verdade, não partiu de mim. Eu tenho um cliente que estava em Brasília, no aeroporto, na fila para embarcar para Recife, e ele escutou o meu nome. Ele falou assim, tem alguém falando na fila, falou assim, Bruno Beirão. Meu irmão, esse cara é diferente. Você tem um problema, esse cara tem uma solução. Pensa, você falou, eu quero comprar um carro. Porra, o cara vai arrumar alguém para vender um carro para ti. Eu tô com dor de cabeça, o cara vai arrumar um remédio para ti. Ele é um cara que resolve problemas. Quando esse cliente amigo me falou isso, eu falei, cara, esse vai ser meu slogan. Meu slogan. E de verdade, é assim que eu penso. Eu não enxergo o problema. Eu enxergo a solução. Mas como, Bruno? Para ter uma solução, precisa ter a dor, você precisa entender a dor. Quando você enxerga o problema, exemplo, estou endividado, né? Estou pagando juros para o cartão de crédito. Não tenho dinheiro para lhe emprestar, digo logo. Nem muito menos isso. Deixa eu terminar, pelo menos que eu vou comover. Vai cair uma lágrima e vai sair um cartão de crédito aí. Inclusive eu trouxe a maquininha. Boa. E eu parcelo em 12 vezes sem juros. Mas você, por exemplo, estou endividado, estou vivendo um problema que eu não consigo enxergar a solução. Isso é para tudo. Minha internet caiu. Meus funcionários estão sem trabalhar. O teto está pingando. Se você só olhar o teu problema, você não vai conseguir enxergar a solução. Por exemplo, a gente está numa sala, eu dei um exemplo do endividado, mas eu vou dar um exemplo mais prático. A gente está numa sala. E aqui poderia estar pingando agora, aqui, uma goteira, está chovendo em Recife hoje. Poderia estar pingando aqui. Se você vai falar, nossa, eu estou com um problema, está pingando, eu vou precisar chamar alguém para resolver o telhado, isso, aquilo, outro. E aí a reunião está parada. Cara, vamos pensar na solução? Ok, vamos mudar de sala aqui, vamos para outra sala. Alguém vai resolver esse problema, vou passar a delegar esse problema para alguém e uma coisa bem simples, só mudamos de sala. O problema acaba te travando, né? Exatamente. Para você ir para o próximo passo. Exatamente. E isso acontece muito na vida como um todo e nos negócios também. E também nos clientes como seus negócios.
eles também passam a enxergar somente o problema. Por exemplo, como o Marcelo falou, tem algumas outras empresas, alguns cases, são empresas que todas se conversam entre si. Então, eu não fugi da minha expertise, do meu know-how, do meu conhecimento. Então, inovar, ela tem que trazer alguma vantagem. Se eu estou trazendo eu não estou inovando, cara. Se eu estou trazendo algo que vai custar mais caro, que vai demorar mais tempo, que vai trazer prejuízo... Está trazendo problema, não solução. Tá mudando o problema, né? Exatamente. E aí, quando eu entendi que inovar é algo bem maior do que somente um produto, uma tecnologia, né, eu pensei, poxa, eu posso fazer isso que outra pessoa está fazendo, mas de uma outra forma. E aí eu entendi que, do ponto de vista comercial, que é a minha expertise, né, que é o meu know-how, como eu poderia vender de forma diferente, né, o mesmo produto. Então, no mercado que eu iniciei, por exemplo, só para dar um exemplo prático, eu iniciei no mercado VoIP, que era telefonia por internet. Existia um gasto muito grande das empresas. Desculpa te interromper, Bruno. Eu vou fazer aqui uma paródia. Acho que você visualizou ali em 2008 o que todo mundo faz hoje com o WhatsApp. Sim. Ligar de WhatsApp, acho que nada mais é do que você fazer uma ligação de dados. Na verdade, hoje, toda a nossa telefonia, Marcelo, são dados. Ela é trafegada em dados. Eu não sabia. Basicamente é em dados, tá? A nossa telefonia convencional das empresas hoje trafegam pelo link de internet das empresas. Então sua empresa basicamente era meio um WhatsApp de voz na época. Na época, assim, só para contextualizar, a época existia um gasto muito alto nas ligações de longa distância. Perfeito. E aí onde foi que eu enxerguei o problema do mercado. Só para lembrar aqui, nós estamos falando de 2008, né? 2008 para cá não tem tanto tempo assim não, são 12 anos, 13 anos no máximo. Na verdade, de um ano para o outro, Marcelo, a inovação é absurda hoje, né? A gente muda, inclusive se você parar para raciocinar, o Orkut... Eu lembro, tive conta no Orkut, era do Google inclusive. O Orkut era a grande rede social. A rede social da época. Ele não existe mais. Não existe. O Facebook se tornou o grande ativo. O Facebook hoje ele já está com outro foco de mercado. E o Facebook ele conseguiu se inovar, né? Porque foi surgindo no Instagram, comprei. Foi surgindo no WhatsApp, comprei. Então, hoje, quando alguém se destaca, essas grandes corporações que viraram grandes corporações como o Facebook, como o Google, como a Amazon, né? Eles praticamente dominam o mercado hoje. Quando alguém se destaca, eles compram. Né? Bruno, mas aí fica fácil. Um Mark Zuckerberg da vida, um Google da vida, está um passo à frente no negócio. Né? Os caras são capitalistas mor. E para gente, pobres mortais... Qual o conselho que você pode dar, né, a sua visão empresarial? Eu estou perguntando isso porque sua empresa tem prestação de serviço nacional. Eu repito, nós estamos aqui no Nordeste, nós estamos em Recife e as limitações de negócios locais são reais. Né? Você disse um pouco mais cedo que se olhar apenas para frente, vai ter uma hora que a gente vai ter um limite, não vai ultrapassar isso. O que é que a gente pode fazer, quem está nos assistindo pode fazer para estar um passo à frente sem ser um Mark Zuckerberg da vida? Quem quer empreender no negócio, quem quer pensar um pouco mais à frente, quem quer literalmente extrair alguma coisa dessa nossa conversa aqui com alguém que viveu isso na prática. Perfeito. Essa questão de estar a um passo à frente, a primeira coisa que eu indicaria, né, para todo mundo, seja que tem negócio e quem não tem negócio. Como assim, Bruno? Como estar um passo à frente da tua vida? A primeira coisa é você ter que abrir sua cabeça. A gente perde muito tempo hoje com coisas supérfluas. Exemplo, você chega em casa e come e vai assistir um Netflix, porque a TV já é uma mudança de atitude. Essa nova geração não sabe o que é TV aberta. É verdade. Né? Eles consomem coisas ao demand. O que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Né? Então, você chega em casa, tá lá vendo o seu Netflix, eu assisto bastante. Só que eu gosto de também ter o meu momento, da mesma forma que eu tenho o meu momento de lazer, de tirar, eu tenho um momento de pesquisar.
eu uso as ferramentas que eu tenho em mãos, que é a internet, a principal ferramenta que eu tenho hoje, para ver programas, por exemplo, que estão falando sobre coisas novas. Programas que estão falando sobre inovação, programas que estão falando sobre o que está surgindo. Então, você parar para pensar e raciocinar e ver o que está à frente. Antigamente, a gente vivia num mundo que não era globalizado. O que acontecia nos Estados Unidos chegava para a gente daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu já vi coisas chegar com 5 anos. Eu já vivenciei, quando eu estava em São Paulo, em 98, que eu morava em São Paulo, eu via coisas, quando eu vinha visitar meus pais aqui, que as pessoas não sabiam o que era. Não sabiam a música, não sabiam aquela marca, não tinham aquele equipamento. E eu, logicamente, como sempre fui vendedor, eu falava, oportunidade, vou pegar um negócio que tinha ali e vou trazer para cá. Seja de uma camisa, de uma calça, de um equipamento. Eu me lembro de trazer muito aqui de São Paulo aqueles DVDs de carro. Lembro demais. Que trazia. Porque, porra, ninguém tinha. Já percebi também que muitas empresas nasceram no Brasil desse modo, né? O jovem, ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, enxergou uma coisa que tinha lá, quando chegou aqui não tinha. Vou abrir empresa aqui, foi um sucesso. Na verdade, David, se você for pegar a história mesmo, lá atrás, você vai ver que dos primórdios, os caras viam o que estava acontecendo lá, criavam aqui, e todo mundo achava que ele era o criador, né? Mas, voltando só para esse assunto, né, do ponto de vista de você tá sempre abrindo sua mente e vendo o que está acontecendo, né, ao teu redor, vai te ajudar, e você sempre está olhando, pesquisando, abrindo sua mente para coisas novas, certo? De preferência, coisas que tenham sinergia com o que você faz, com o que você atua, né? Volto aqui para uma realidade. A gente está vivendo uma nova revolução. Nós já estamos vivenciando. Né? A gente teve a Revolução Industrial, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica absurda. A inteligência artificial, ela é uma realidade já. Você hoje já está falando com máquina, sem saber. E com essa pandemia a gente avançou tecnologicamente quase uns 10 anos demais, né? A pandemia, o lado negativo, lógico, as mortes, a vida ceifada de tantas pessoas e a gente vive hoje numa prisão, né? Isolados, né? Ela quebrou muita gente. Muita gente foi demitida, muita gente está sem emprego, mas ao mesmo tempo empresas estão faturando muito. Empresas que eram minúsculas estão se tornando gigantes. Como, Bruno, isso pode estar acontecendo? Dando um efeito prático, todas as empresas de tecnologia e telecom estão batendo recordes de vendas. Por quê? Ou a gente consome tecnologia ou você está fora do mercado. Ou vai ficar para trás. Tem que estar bem posicionado. Né? Mas é importante também colocar que são nesses momentos de crise, certo? Como a gente está vivenciando, que surgem grandes ideias. Grandes inovações surgem de crises. Aquela famosa história, crise, tira o S e ela vira CRI. O Uber, ele é o que é hoje porque ele chegou no Brasil no momento que a gente estava com desemprego altíssimo. Então, essas pessoas que estavam desempregadas viram no Uber uma oportunidade. Perfeito. E aí, o que eu quero colocar com isso é que sempre a gente tem que estar atento. Como está um passo à frente? Atento. Então, eu perdi meu emprego, eu estou em casa, estou sem fazer, estou tentando buscar, porque você está acostumado na sua cabeça a ser uma pessoa que vou procurar um emprego, vou seguir aquelas métricas, vou anunciar, tal. E aí você fica preso a isso. As empresas estão fechadas, não estão entrevistando, eu vou continuar desempregado. Eu sou um empreendedor, eu tenho uma lojinha, faço tal coisa, estou impedido de vender para isso. Vamos lá. Como eu saio dessa inércia? Como eu saio desse travamento? Primeira coisa, a tecnologia hoje ela é o maior facilitador para você sair disso. Então, ou você hoje está no digital, ou você... tem uma frase bem clara.
ou você está no digital ou você não tem empresa. As empresas que não estão hoje no digital não serão empresas, não é daqui a 10 anos, é daqui a 2 anos. Então, Bruno, se pegando essa, posso dizer, lição mesmo. Então, o que a gente tem que ter, as pessoas hoje, é uma mudança cultural, inclusive. Por quê? A boa parcela das pessoas entendiam que você trabalha para ter um bom emprego, as oportunidades vinham para se você tivesse um emprego excelente, até carteira assinada. Eu acho que isso hoje está mudando muito. O exemplo que vocês deram da pandemia, que surgiu aí empreendedores, você vê uma mudança de cultura, né? Pessoas que passaram quantos anos trabalhando numa empresa X e de repente ficou desempregado na pandemia. Eu posso dar exemplo aqui, o pessoal da área de turismo, né? Por exemplo. Até hoje está difícil o ramo. Mas aquela pessoa ela tinha uma qualificação para fazer bolos, doces, né? E aí encontrou numa ferramenta tecnológica dessa, um Instagram, por exemplo, uma alternativa, uma oportunidade de vender seu produto, vender aquela coisa que ela fazia como um hobby de final de semana para a família, para os amigos. Agora, tudo isso, primeiro partiu da necessidade. Sim. Você ficou desempregado, você teria que fazer alguma coisa. E segundo, que tinha ferramenta para fazer isso. Entre a necessidade e a ferramenta, essa pessoa ela viveu uma crise. Ela teve que mudar a cultura dela. Então, eu te pergunto, nesse mundo que a gente vive, aqui no Brasil, aqui a gente está no Nordeste, está em Recife, mas serve para todo mundo. Precisa-se mudar a cultura, precisa-se mudar a forma de pensar para poder empreender, para sair de onde você está, para poder angariar novos mercados, né? Para fazer o que você está me dizendo, de literalmente inovar. Né? A gente tem que mudar a cultura da gente. Sim. Eu gostaria de separar duas coisas importantes. Você reforça quando você diz, eu estou aqui em Recife, estou no Nordeste. Culturalmente, a gente está num ambiente que não tem as mesmas oportunidades que outros estados do Brasil, por exemplo. Inclusive, por esses dias saiu uma notícia no jornal dizendo que Pernambuco era o pior estado do Brasil para se abrir uma empresa. Infelizmente, eu vou reafirmar essa palavra. É o pior estado. Não sabia disso. Eu digo mais. Eu estou no momento que eu estou há um mês, tentando abrir 2 filiais novas, uma em Fortaleza e uma na Bahia. Eu dependo da JUSEP para poder fazer isso. Que é a Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Exato. Eu estou há um mês e não consigo abrir. Vou repetir. Em outros 2 estados. E não consigo abrir. Isso porque o site ele diz que em 24 horas eu consigo abrir uma filial. Então, nós infelizmente vivemos num ambiente... É complicado, né? Um pouco, quando não é isso de conseguir abrir, às vezes a pessoa quer empreender, até consegue abrir. Um exemplo, eu vou abrir uma pizzaria. Aí eu consigo abrir. Abro o CNPJ, hoje que é muito rápido hoje. Abro o CNPJ, tô lá vendendo minha pizza no delivery, só que aí eu quero começar a atender as pessoas. Aí eu vou tentar conseguir um alvará. Aí esse alvará do bombeiro vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí tem o alvará da prefeitura. Aí vai um engolindo o outro que demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a gente, às vezes, é forçado, a pessoa que quer empreender, a funcionar irregular. Aí, David, tem uma coisa bem importante. E aí tem muito a ver com estar um passo à frente nos negócios. Um passo à frente nos negócios e na vida, que eu acho que a gente pode voltar também para isso, separar. É você não deixar, certo? Com que os problemas consigam te absorver e você não consiga ir além. Estar um passo à frente ok, eu preciso de um alvará, preciso disso, aquilo, outro. Enquanto isso não vem, o que eu posso fazer? É o delivery. Não é só trabalhar, não é só trabalhar de forma irregular. Entenda, o empreendedor brasileiro é o maior empreendedor do mundo. Também não sabia disso. Por que é o maior empreendedor do mundo? Porque a gente sai do menos, a gente não sai do zero, a gente sai do negativo. Do menos 1 milhão, cara. Empreender no Brasil significa empreender. O risco, se você der errado, você quebra. E se você não souber se levantar, você quebrou tudo. Você perde tudo, o teu nome, você perde tua casa, tu perde todo o teu amparado e tu não consegue se levantar. Aí vai acabar se prejudicando na família, acaba se separando. Então,
Nos Estados Unidos, só para fazer um efeito comparativo, a cultura é empreendedora. Você aprende a empreender no colégio. Vendendo aquele suco, né? Nas férias. E veja, quebrar faz parte. Eu posso dizer porque eu já quebrei, amigo. E não quebrei uma vez, não. Quebrei algumas vezes. Certo? Eu brinco com os meus amigos que eu digo, eu sei o que é ser milionário positivo e sei o que é ser milionário negativo. Como assim, Bruno? Milionário positivo é aquele que tem mais de 1 milhão. Negativo que deve mais de 1 milhão. E isso não pode ser um impeditivo para tua vida. E outra coisa, a mesma força e a mesma energia que você faz para ficar um milionário positivo, você acaba fazendo meio que involuntariamente para ficar um milionário negativo, não é isso? Só para não ficar sem terminar as histórias, então eu disse separar duas coisas nos negócios e na vida, né? Como está um passo à frente, é não deixar se absorver pelas necessidades, então pelas coisas que estão ali, e enxergar como eu posso ser diferente nesse momento. Cara, é fantástico o que está acontecendo do ponto de vista de empreendedorismo como um todo. Empresas de call center, por exemplo, que eram aquelas empresas tradicionais que a gente conhecia, dentro de um prédio, 100 pessoas sentadas lá. Uma baia, parecia cavalo. Computadores, toda uma infraestrutura. Hoje, aquilo ali, o que limitava um call center era o espaço físico. Entenda, contratar pessoas, nós temos 14 milhões de desempregados. Contratar pessoas não deveria ser o problema, certo? Mas qual era a limitação dele? A limitação dele é física. Cara, os call centers de hoje estão trabalhando de casa. De casa. Como assim, Bruno? Vou dar um exemplo de um cliente meu, para dar um efeito mais prático. Eu tenho um cliente que ele tem um espaço de 1.800 metros quadrados no escritório dele, certo? É um espaço bem razoável. Onde trabalhavam em torno mais ou menos aí de 300 e poucas pessoas, ok? Veio a pandemia, ele praticamente fechou o escritório. Hoje, nesse horário, tem 8 pessoas nesse escritório. E tem 480 pessoas trabalhando de casa. Veja, lembra que eu falei que ele tinha 300 e poucas? E ele foi para 400 e poucas? Ele aumentou. Nesse momento de crise, ele aumentou o negócio dele. Qual é a restrição dele? Você precisa ter internet. Você tem internet? Tem. As pessoas de menor poder aquisitivo hoje conseguem ter internet, ter acesso, certo? Quando ela não tem dela própria, ela usa o do vizinho, ela usa o da praça, então a internet tornou fácil o acesso para o negócio dele. Então, com um computador, com uma internet, esse call center foi para a casa da pessoa, do cliente, e conseguiu levar a mesma estrutura, a mesma qualidade do serviço dele lá. Até aquele barulhinho de call center. Sim, que se escutava. Até a conversa alheia. A gente coloca. Você vai escutar. Artificialmente. Sim. Os microfones de hoje têm uma tecnologia chamada cancelamento de ruído. Então, aqui do lado pode ter gente falando que você não vai escutar. Certo? Só que eu consigo colocar no fundo para proteger a criança brincando, a TV tocando, a cigarra da pessoa... Cigarra. A campainha. Cigarra, agora eu fui longe. A campainha tocando. A gente consegue tirar todo esse som e colocar aquele som que é o som do... Não. Mas eu vou além. Muitas vezes vocês recebem ligação de call center com uma pessoa que está falando com sotaque carioca, isso, com sotaque paulista, ou um sotaque de Pernambuco, do Ceará, né? São sotaques diferentes, só que você está falando com a máquina e você não percebe. A pessoa muda a entonação, o acento, tudo. E também, às vezes, eu já recebi algumas ligações que era meio que uma máquina falava o nome e perguntava se era, por exemplo... Se você percebeu que era uma máquina, essa tecnologia já é uma tecnologia ultrapassada. Então eu percebi que era uma máquina. Olá, eu tô falando com o David Barbosa. Aí eu falo, não. Aí, então eu liguei errado. Aí desliga. Aí quando eu falo sim, aí passa pro atendente.
Aí eu percebo que passa, aí eu começo a falar. Na verdade, eu achei que passou, né? Não sei se ainda é a máquina. A máquina hoje... É isso, ainda tem essa questão Tem também, né? Quando eu falo que a máquina, eu estou falando da inteligência artificial, tá? É que você não vai perceber isso. Ela chega a ter as entonações, atitudes que você não espera de Então, uma máquina, e ela vai interpretando, inclusive, o teu humor. E de acordo com isso, então ela vai eu já fazendo. devo ter falado. É uma coisa sem absurda. perceber. Tá? Isso é uma revolução. O que eu estou falando para vocês é que existem algumas profissões que vão deixar de existir. Certo? Quando eu falo deixar de existir, no seu volume. Tá? Exemplo, o advogado vai deixar de existir. Quem vai ficar são os especialistas. Agora eu me assustei, Bruno. Você está dizendo que minha profissão vai acabar? Sim. Inclusive, advogado é uma das primeiras a deixar de existir. Né? Eu já li um artigo que advogado estava no topo. Assim, O telemarketing é outra que vai deixar de existir. Mas, Bruno, não vai ter mais pessoas falando? Sim. Pessoas que vão chegar, a quantidade de pessoas vai ser menor e vão ser verdadeiros especialistas. São pessoas que realmente têm um conhecimento superior. Então, aquela famosa... a gente viu uma explosão aí de faculdades que formando, já não cabe mais, cara. Não tem mais espaço. Então, quem vai se diferenciar são os especialistas, são os que estão à frente do seu tempo e que vão usar as tecnologias disponíveis para facilitar. Veja, quando eu disse que a pandemia ela ajudou a gente a dar um salto que seria daqui a 10 anos, a gente conseguiu fazer em 1 ano o que estava preparado para 10 anos. Exemplo, os cartórios. Os cartórios, a gente tinha que ir no cartório. Era uma dificuldade. Os cartórios estão praticamente totalmente digitais. Finalmente chegou isso nos cartórios, né? Porque era algo arcaico. Os tribunais de justiça, que até então, não, tem que vir aqui pessoalmente, estão fazendo suas atendimento audiências. remoto, audiência remota. Então, veja a economia de tempo. O advogado que antes precisava ou ficar o dia inteiro lá com audiências, hoje ele faz o que ele fazia 5 por dia, hoje ele faz 10. Hoje existe tecnologia disponível. O custo também diminui bastante. Exato, mas a gente tem que saber otimizar isso, cara. A gente tem que utilizar o que está disponível para a gente ao nosso favor. Eu estava conversando, por exemplo, especificamente sobre... vou falar sobre a parte jurídica, né? Porque eu tenho clientes de diversos setores. E aí antes de falar sobre a parte jurídica, eu quero dar um exemplo aqui muito legal. Academias. Eu tenho algumas redes de academias que são clientes nossos. Redes nacionais. A academia foi talvez um dos setores que mais sofreu. Com a pandemia. Exatamente. E lá na frente a gente vai descobrir que talvez algumas coisas... É muito fácil falar depois que já passou. Já né? passou. É muito fácil, muito fácil. E a gente vai ver que talvez algumas coisas que a gente achava não era daquele jeito e poderia ter liberado, poderia ter feito diferente. Mas ok. Entenda, a academia fechou. Você parou de pagar. Simples. Você não vai pagar por algo que você não está consumindo. Eu mesmo parei. Exato. Eu não consegui parar porque o meu plano era anual. Eu continuei pagando. Mas eu recebi um acréscimo de 4 meses, um acréscimo no contrato. Mais 4 meses. Foi o período que ficou parado. Depois eu posso lhe indicar um escritório que pode lhe ajudar. Porque, na verdade, eles deveriam ter bloqueado e você poder jogar lá pra frente. Eles emitiram um comunicado dizendo que os 4 meses que ficou parado, eu ia continuar pagando e iria acrescentar no final. Veja, o que você não pôde consumir, ele jogar pra frente, isso é natural. É válido. É o mais lógico, né? Agora, pagar sem usar, ninguém vai querer. Né? E não poder usar depois. E ele concordou, né? Mas aí, veja que fantástico. E agora? As pessoas precisam fazer exercício. Aí, cara, existe uma academia que um cara é dono que tem 39 mil alunos. Caraca, é muita gente. Pagando R$ 69 por mês online. Vou repetir. 39 mil alunos, certo? Pagando R$ 69 por mês, ela é online. Cara, uma academia tem que ter uma estrutura
Gigantesca. Mesmo essas academias mais novas, que tem um conceito de low cost, né? Baixo custo e tal, com menos funcionários, mas de qualquer maneira ela tem que ver a estrutura dela, né? Você aluga, na verdade, o espaço. As máquinas, né? Você está alugando o espaço. Basicamente, hoje o que você faz é, eu alugo o meu espaço, eu uso o meu espaço ali e acabou. Esse cara conseguiu escalar. É bom guardar essa palavra, escalar. Hoje, se você quer ter um negócio exponencial, crescer, você não precisa mais abrir filiais, você não precisa mais ter tanta estrutura operacional, eu não preciso ter estoque em todos os lugares para crescer, escalar nacional ou internacional. Não precisa mais. Hoje, eu não preciso, para vender no varejo, por exemplo, ser uma loja varejista, eu não preciso mais nem ter loja. Posso vender direto do distribuidor, né? Cara, a Magazine Luiza, por exemplo, criou um site onde você quer vender um produto. Ela fez um marketplace no você site cria, dela. botou lá e vai vender seu produto. E ainda se não tiver produto, consegue vender os dela e receber uma comissão. Você vai usar a infraestrutura dela, cara. Isso é inovar. Cara, para que você vai perder tempo fazendo isso? Vem para cá, eu tenho expertise, tenho know-how. Você é bom em venda? Traz. Você é bom em divulgar? Traz. Então, isso mudou a nossa cultura. Então, uma academia, um cara tem 39 mil alunos. Ele enxergou, ele já tinha um negócio, mas a pandemia impulsionou o negócio dele. Sabe quantas pessoas entraram no negócio depois disso? Não sei. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha 12 mil alunos. Ele foi para 39 mil alunos, né? Usou a metodologia de seu corpo é seus pesos, né? Mas, exato, cara. Veja, Bruno, mas a academia vai acabar? Não. Eu digo mais. Se você pudesse investir em algo pós-pandemia, certo? Seria academia. Eu investiria numa academia. Por quê? A gente está saindo gordo, precisando exercitar nosso corpo, precisando ver gente doente, com taxas alteradas, passando a comer mais. O pessoal está sendo obrigado a olhar para a sua saúde, né? E o susto aí da pandemia que levou, infelizmente, muita gente, a pessoa, não, tenho que me cuidar mais, aí começa uma caminhada, entra Exatamente. Na academia. Então, a academia vai ser um ativo muito interessante porque o que está sendo feito com as academias hoje é assim, só as grandes vão continuar, porque o efeito prático dela. Mas aí vem o lado positivo do negócio, que aí é como está um passo à frente. Ok, meu negócio está fechado, eu sou academia. O que eu tenho que fazer? Cara, cria uma plataforma online para que o teu aluno continue fazendo exercício, usando o que ele tem em casa, para você fazer. Então, tá aí, ó, como está um passo à frente. Tem alguém fazendo. Pega o exemplo, transforma. E agora tu faz o seguinte, ó. Tu quer fazer em casa? Eu tenho um plano para tu fazer em casa. Tu quer fazer na rua? Eu tenho um plano para tu fazer na rua. Tu quer fazer na academia? Vem aqui, aluga teu espaço, vem e faz o treino na academia. Então, eu vou atender meu cliente 360. Né? Por exemplo, uma coisa que recentemente eu não conhecia, o personal online. Como assim? Eu até já ouvi falar, mas eu achava que era... Como o cara vai fazer? O cara vai segurando um celular e fazendo... E agora aqui? Não, cara, o cara monta um plano para você. O cara, inclusive... Tem uns aplicativos que ele cadastra o plano lá e você vê uns videozinhos, né, de como que o rapaz está fazendo o exercício. Então, hoje, certo? Tudo isso que a gente está falando são pessoas que estão enxergando além, estão vendo um mercado além. Esse mercado vai continuar existindo pós. Certo? Nós somos seres acomodados. Nós queremos comodidade. Então, quanto mais cômodo for para mim... Busca uma falsa estabilidade. Né? Exato. Quanto mais cômodo for para mim, melhor. Vou dar um exemplo prático. Vendedor. O vendedor era aquele cara que batia de porta em porta, né, o tradicional, né? Porta em porta, isso, aquilo, outro. Eu nunca acreditei nessa venda. Ela existe. Essa é uma venda muito considerada de impulso. O que eu acredito é um vendedor que trabalha com inteligência. Então, exemplo. Eu quero trabalhar essa rua. Eu vou passar por essa rua. Eu vou anotar empresa por empresa que existe nessa rua.
A internet está aí para me ajudar. Eu vou jogar na internet e vou pegar o telefone de Precisa cada nem uma passar na rua, né? Só colocar no Google Maps já vai. Veja, eu vou pegar... O Google Earth. Você já disse um negócio fantástico. Você disse, Bruno, não precisa nem passar. Então, concorda comigo que eu não preciso estar em São Paulo para conhecer a rua de São Paulo? Concordo, sim. Perfeito. Você disse tudo. Mas vamos para o efeito mais prático. É. Eu passei aqui e anotei um para um. Beleza. Depois botei na internet e peguei o telefone de cada uma daquelas empresas. Depois disso, eu entrei no site dela para saber quem é essa empresa. Certo? E entender qual é o negócio dela. Com isso em mãos, o que eu tenho para vender para esse cara? Bruno, para eu poder fazer alguma coisa eu preciso de dinheiro. Não precisa, cara. Eu tinha menos 1 milhão. Consiga o cliente logo, né? E tenha um bom produto. Veja, eu tinha menos 1 milhão. Se eu pensasse que eu precisasse de dinheiro para poder começar, eu não ia fazer. Iria gastar as energias tentando quitar esse 1 milhão. Né? O que eu acredito que você precisa ter é força de vontade e você precisa ter oportunidade. Bruno, mas ninguém me dá oportunidade. Cria oportunidade. Cria a oportunidade. E a oportunidade está aí. Eu dei um exemplo do vendedor, sabe por quê? Porque o vendedor hoje, ele tem um facilitador. Antes ele precisava de uma ajuda de custo para poder se colocar. Ele precisava de um carro, para ele ser bom. Carro, moto. As empresas perguntavam, você tem carro e moto para contratar um vendedor? Sim. Né? Para poder, por quê? Ele tem que se locomover. Tem que se deslocar. Cara, as reuniões hoje são por videoconferência. Então, olha que facilitador. Eu não preciso sair de casa. Eu de casa posso fazer, mas eu não tenho um computador, mas tenho um celular. É impossível, quase impossível uma pessoa não ter um smartphone bom para isso hoje. Mas tudo pode acontecer, David. O celular pode quebrar, pode cair. É verdade. Mas a mulher vai ter, a prima vai ter. Então, o que eu digo hoje é que as oportunidades, como você mesmo disse, eu não tenho um produto, mas eu posso ir na Magazine Luiza e pegar o produto dela para vender sem ela me autorizar. Tá aí a oportunidade. E até como você mesmo falou, eu pesquisando, eu começo a entender a necessidade desses clientes que eu já pesquisei, qual é a necessidade dele, e dependendo da minha área, eu crio um produto dentro da necessidade que ele já tem. Então eu já vou bater na porta dele, apontando a dor dele, acabei de criar um produto, eu não precisei de dinheiro para isso, só precisei estudar. Eu dei um efeito prático de venda, porque eu gosto tanto de vender que a todo momento eu estou tentando vender essa ideia para as pessoas também. Eu quero que as pessoas comprem a ideia de vender. Porque vender é muito bom, mas eu volto para um assunto que também é legal. Seja bom. Não, seja extraordinário em tudo que você faz. Seja excelente. Você é faxineiro, o Bruno é faxineiro. Eu vou ser o melhor faxineiro. Eu vou entrar em cada sala falando bom dia para todas as pessoas. Eu vou cair a energia em tal lugar. Minha função é ser faxineiro. Eu vou até a recepção e vou dizer, ô fulano, a energia lá no lugar caiu. O seu Marcelo, o seu carro, o pneu está murcho. O senhor quer que eu chame alguém para poder encher? Não é minha função. Eu estou indo além. Está sendo proativo. Né? Entenda, o teu chefe pode não te valorizar por causa disso. Você pode não ganhar R$1 sobre isso. Mas uma coisa eu te garanto. Você é destaque naquilo que você está fazendo. Perfeito. Você vai ter sucesso. Como vai ter sucesso? Alguém pode enxergar que trabalhou com você e falar assim, contrata aquele cara porque eu quero aquele cara aqui. Aquele cara é diferenciado. Vocês já devem ter ouvido falar, aquele cara é diferenciado. Então você tem que ser diferenciado em tudo que você faz. Mesmo que você não seja reconhecido, mesmo que você não ganhe R$1 a mais pelaquilo que você está fazendo. Eu não conheço uma pessoa que fez isso e não tem sucesso. Não, em qualquer área, seja uma função X, Y ou Z. Tanto faz. Se você for extraordinário, você vai ter sucesso. Essa é uma dica que eu dou para as pessoas nesse sentido. Brunão, você falou, olha, guardem essa palavra, escalonar, escalonamento. Eu ainda estou curioso. Mais prático, escalar. Escalar. Isso. Escalar. Escalar é justamente... perfeito, Marcelo. Escalar é que hoje você pode ser um negócio exponencial, pode crescer de forma exponencial,
usando a tecnologia. Então, eu não conheço nenhum serviço ou produto que consiga escalar de verdade, certo? Que não esteja no digital. Digital, gente, é tudo aquilo que está na nuvem, na internet, o acesso prático a qualquer pessoa. Isso é digital, né? Hoje, uma empresa que não está no digital, uma empresa que não vende no digital, certo? Isso não quer dizer que impeça ela de vender também no físico, né? No real, mas ele tem que estar no digital, né? Entendi. Então, se você quer subir de nível, se você quiser realmente escalar, para você chegar num lugar mais longe, você precisa do auxílio da tecnologia. Hoje é uma realidade, hoje é uma verdade. Sim, perfeito. E se você não acaba sendo a ferramenta para você escalar. O meio. Exato. O meio. Você falando isso, eu lembro, eu não sou muito antigo, sou novo, mas você falando disso, eu lembro das locadoras, né? Que eu lembro que final de semana, você passou as provas, você ia lá no final de semana, alocava sempre na sexta para pegar o sábado e domingo, devolvia na segunda, ia lá, escolhia aquele filme, ficava olhando, locava, voltava para casa, assistia. Hoje, a gente tem o Netflix, a gente tem outras plataformas de streaming de vídeo, e onde a gente paga um valor que particularmente é irrisório, é um valor muito pequeno, e a Netflix por si só acabou que consegue escalar isso de uma forma extraordinária, porque é ilimitada a quantidade de usuários que ela pode ter. Aí você deu um exemplo bem legal de um negócio que deixou de existir. São vários. Esse é um deles, A máquina né? de escrever era um, a Kodak era outro, e tantos outros emblemáticos. A Kodak pela teimosia, Cases de sucesso, case de sucesso. Mas esse da locadora, eu brinco, eu digo o seguinte, a locadora perdeu uma grande oportunidade. É verdade. Sabe de quê? Ela tinha uma carteira de clientes. Sim. Ela podia ela mesmo ter criado essa Toda plataforma. empresa tem um ativo gigante, que é o seu cliente. O seu cliente é o grande negócio. Sua carteira. A sua carteira está aqui. Tudo bem, eu não consigo mais locar uma fita de vídeo, um DVD, um Blu-ray para esse cara. Esse cara é meu cliente. Eu sei o nome desse cara. Eu sei onde ele mora. Eu sei o telefone dele. Você até o gosto de filme dele? Exato. O que eu posso fazer para oferecer algo para esse cara? Talvez lá no início a Netflix, cara, ninguém queria. Sabe por quê? Só tinha filme antigo. Isso. Não tinha. Mas o que foi que ela ofereceu? Comodidade. A locadora poderia ter feito parecido com a Netflix. Como? Procura a Netflix. Ô Netflix, eu quero vender você. Eu tenho aqui uma carteira de clientes. Isso vale, cara. E muito. E na época, a Netflix é muito antiga, né? Na época ela não tinha esse... Eu acredito que uma grande locadora chegando com essa ideia aí seria uma boa, né? Com certeza, as grandes locadoras, né, que pensaram à frente, tomaram atitudes nesse sentido, entendeu? Migraram seus negócios, mudaram seus negócios, né? Um exemplo prático disso é a Blockbuster. Era a maior rede É impossível de falar de locadora sem falar dela, né? Exato. Mas era uma grande rede que foi vendida para Americanas, certo? Americanas não é boba. Americanas quis pegar a carteira de clientes que aquele cara tinha, as lojas estratégicas que ele tinha espalhado e montou a Americanas dentro da Blockbuster. Até hoje, se você for nas Americanas, você vai ter uma seção de DVD, CD. Sim. E, Bruno, mas isso não se sustenta hoje. Não existe mais ninguém vendendo DVD. Cara, ainda existe um público que ainda quer pegar. Que foram os primeiros a serem vacinados. É verdade. Que consome e vai continuar consumindo até essa geração passar, cara. E por esses dias eu vi um entrevistador falar que hoje em dia um cantor, quando ele cria um álbum, o álbum tá imediatamente no Spotify, nessas plataformas de streaming de áudio. Imediatamente o álbum tá todinho lá, até no próprio canal do YouTube. Mas aí o entrevistador falou que perdeu meio que a emoção, a essência de a pessoa pegar aquele álbum, pegar aquele CD e ver aquela obra que antigamente vinha com umas fotos. Aí isso foi o que ficou para trás, né? Isso aí, por isso que perdeu o sentimento, né? Perdeu a emoção. A emoção de você pegar o álbum de um cantor. O encarte, as fotos, você vê isso. Mas assim, ainda assim existem pessoas que querem fazer isso. Mas entenda, isso tem valor pra gente que vivenciou. Viveu isso. Quem não vivenciou isso não tem valor.
Eu mesmo, particularmente... E confesso para vocês que é nunca muito mais compraria. cômodo. Deixa eu pegar esse gancho da comodidade. Então, em 2008, a gente tinha a B2 Tecnologia. Hoje, você atuava meio que regionalmente. Sim. E aí foi olhando as alternativas, foi vendo as possibilidades, foi criando soluções para os problemas enfrentados e foi escalando. E aí, é essa pergunta que eu faço agora. Na hora que você começa a abrir mais uma empresa, 2, 3, 4, que seja, quando você sai daqui da sua cidade, que você vai interiorizar, quando você vai passar fronteiras para outros estados, quando você vai para mais longe, a gente está num país continental, né? Que a gente pode dizer que o Brasil é do tamanho de uma Europa. Sim. E como é que a gente consegue ter comodidade de vida, qualidade de vida, se o Bruno que fazia... tinha um tempo de 24 horas com uma empresa e agora tem 4, atendendo um país inteiro. O que é que a gente pode dizer para quem quer ficar um passo na frente e ter a comodidade, e ter uma qualidade de vida e poder dizer, bicho, eu não vou ficar doido? Perfeito. Vou dar um efeito prático. A B2 ela nasceu, né, com a história que eu contei, mas ela é uma empresa basicamente de gestão em telecom, então ela faz gestão das empresas de médio a grande porte. Né? Então o foco delas são grandes empresas. Ela desenvolveu softwares também na área de TI e telecom. Então nós desenvolvemos uma central telefônica, um softphone, que é um telefone no celular, um telefone no computador, né? Então a gente traz aquele ramal, a central telefônica, para qualquer local, né? A gente também desenvolveu outros softwares também de WhatsApp, atendimento. Então você tem um único número e vários atendentes, né? Então, para melhorar o atendimento, como é que eu posso ter, né? Hoje cada WhatsApp é um número. Não, a gente desenvolveu uma tecnologia que você pode ter um único fragmentou número, o número. E eu dividi isso em vários atendentes. Então eu posso ter... É aquela famosa história quando você manda no WhatsApp alguma coisa e o cara pergunta: seja bem-vindo ao iPodcast. Digite 1 para comercial, 2 para isso, aquilo, outro. Eu trouxe a realidade da URA. URA quer dizer Unidade de Resposta Automática. Então é o atendimento automático, traduzindo, né, na telefonia. Eu trouxe a telefonia para isso. Quando eu digo eu trouxe, eu não estou inventando a roda. A gente desenvolveu... Adequei ao caso em concreto. A gente desenvolveu como outras empresas também desenvolveram. Mas aí veio como está um passo à frente. Eu entendi que eu criei um limitador. O meu limitador é o tamanho onde eu posso chegar. Então, como assim? O meu negócio na B2 é voltado para um tipo de empresa específico. Então, é uma empresa de médio a grande porte. A gente não atende pequenos negócios. A gente não atende pequenos empresários, né, ou pessoa física. Mas eu falei, cara, existe um mercado gigantesco. E eu já não tenho mais para onde crescer aqui de forma exponencial. Como escalar? Isso. E aí vem a parte da inovação. Então, eu disse, vamos criar o seguinte: eu vou criar um modelo comercial novo, uma empresa nova, certo? Que é a ANEL, né? A ANEL Soluções Tecnológicas, né? Do Solutions. A gente desenvolveu, pegou todos os produtos tecnológicos, softwares que a gente desenvolveu aqui, colocamos nessa nova empresa, mas de forma white label. O que é white label? É você botar a sua marca e vender para o seu cliente, para o seu perfil. Não tem nada a ver com whisky. Red label, black label, white label. Não, se fosse black, a gente botaria duas pedrinhas de gelo e brindava junto aqui. Boa. O white label quer dizer marca branca. Ah, né? Perfeito. Então, você coloca a sua marca. Então, exemplo, eu posso ter aqui o Marcelo PBX, Marcelo Central Telefônica, né? É a marca da empresa sua e você vai vender uma central telefônica aonde eu faço o papel da Magazine Luiza. O software está por trás, certo? O que a gente chama de back-end, todo é meu. A expertise é minha, tudo funciona aqui de trás. O front-end, a parte da frente, é você com o seu cliente. Então, exemplo, se você quiser dar de graça o produto para o teu cliente porque ele usa um serviço que você presta para ele, ok. É meio que um marketplace dessa área, não é isso? Perfeito. Só que eu dou o produto. O software, o produto. Então, você não precisa desenvolver, certo? Você não precisa ter o produto, o estoque do produto, você não precisa ter nada disso.
A forma que eu consegui escalar foi dessa forma. Então, hoje, por exemplo, a ANEEL tem hoje 173 parceiros, certo? Que trabalham suas marcas no Brasil todo, tá? E vendem as nossas soluções, tá? Se Deus quiser, a gente deve chegar a 1.000 licenças agora, nos próximos meses, certo? A 1.000 licenças dos nossos softwares nesses parceiros. Então, agora eu consegui estar presente em 173 locais, com cada local desse tem outros vendedores que estão trabalhando. Então, eu cresci de forma exponencial no Brasil todo. Só que a pessoa que está te vendendo o produto, você não sabe que esse produto é da ANEEL, certo? Você acha que esse produto é do Marcelo. Então, foi a forma que eu desenhei para poder escalar. Então, foi a forma que eu vi para estar um passo à frente e não travar o meu negócio aqui. Outra coisa, quando eu diversifico, a pandemia atingiu os clientes da B2 Tecnologia de forma muito forte. Por quê? Porque são clientes de grande porte, né, que se viram, como por exemplo, uma rede de academias que se viu que teve que fechar, ou uma rede de escritórios que teve que reduzir suas equipes, tal. Aqueles que a gente conseguiu mandar para casa para fazer eles trabalharem home office, ótimo. Eu tenho tecnologia para o cara trabalhar home office. Inclusive, eu viabilizei muitas empresas dessa forma, certo? Mas eu tenho outros casos que se viram totalmente fechados e não conseguiram trabalhar home office. Eles não eram prestadores de serviço. Eles vendiam alguma coisa fisicamente. Eu tenho um caso bem emblemático, um case bem legal de sucesso, que era uma rede de varejo, certo? Que não estava no digital, era só físico, e na pandemia se viu em apuros, certo? Ele utilizou um software nosso que é o WhatsApp, certo? O B2 Atendimento, que é uma ferramenta do WhatsApp, e ele colocou os vendedores dele pelo WhatsApp. Na hora que ele divulgou na rede social dele, certo? Que ele tinha um WhatsApp e que ia fazer as vendas pelo WhatsApp, vou dar um caso para vocês. Esse cara vendeu para 14 mil clientes no mês. 14 mil? Caraca. Sim. A venda dele, certo? Desta forma, usando o WhatsApp, respondeu em torno mais ou menos aí de 60% a 70% da venda natural que ele teria no mês. Cara, isso abriu a cabeça dele para entender que talvez ele não precise abrir uma loja nova. Destravou ele, né? E destravou o cliente. Lógico, esse tipo de cliente ele ainda quer pegar, ele quer ver o armário, ele quer ver a TV, ele quer tocar. Então, aí o que eu vejo, você falou que o telemarketing é uma profissão que vai assim se apagar durante o tempo. Isso aí muitas pessoas já sabem. Mas a pessoa, assim, a gente como cliente de uma empresa que está do lado de cá, a gente gosta da humanização, a gente gosta da conexão. E muito mais as empresas que estão do outro lado, elas prezam por isso. Não, a gente é mais humano, a gente até propagandas fazem desse ar de conexão com a gente. Isso virou um argumento de venda, né? Você aqui vai ser atendido por um humano. Por um humano. Então, essa é a humanização. Aí vai os chats das empresas. Porque hoje, por mais que o telemarketing seja um robô, mas quando eu vou lá no chat do meu banco, por exemplo, que eu falo e eu peço para falar com o atendente, pelo menos eu acho que eu falo com uma pessoa, porque realmente é bem, oi, tudo bom? Então tem essa humanização através do chat. A pergunta que eu queria fazer assim, na sua visão, na proporção que a tecnologia vai entrando e tirando o telemarketing, uma pessoa precisa estar lá atendendo ou ligando, nesses chats que a gente conversa, também a tecnologia, o robô, ou eu preciso de pessoas nessa área assim, de estar conversando com o cliente, fazendo o pós-venda, ou até mesmo alguma configuração que precisa? Perfeito. Esse também é um produto nosso, que é um produto que a gente chama de Omnichannel. Omnichannel, o produto da B2 é o multicanal, né? Nada mais é do que a unificação de todos os canais de atendimento, tá? Então você hoje quando fala pelo chat do site, pelo Skype, pelo SMS, pelo WhatsApp, pelo e-mail, qualquer canal de comunicação hoje,
Existem hoje plataformas como... Direct do Instagram também, não? Também. Também? Facebook, tá? Foi bom você ter falado. Facebook, por exemplo. Hoje o produto da B2 tem 18 canais de comunicação. Por exemplo, a B2 tem hoje o Reclame Aqui, Mercado Livre. Então, todos os canais de comunicação estão numa única plataforma. Isso quer dizer, numa única tela. Tá? Então, voz, tudo numa única tela. Então, a atendente ela vai fazer esse atendimento. O que é que a gente convenciona ser o melhor para o cliente e para a empresa? O atendimento humano é fundamental. Ele nunca vai deixar de existir, certo? Só que a diferença é que hoje, por que vai acabar o telemarketing? A função como hoje tá? Porque hoje, ela do começo até o fim é humano. A diferença é que a ideia é que a máquina vai cada vez filtrando para quando eu chegar no humano, eu não te faça uma pergunta que irrita a todos. Tu foi lá, digitou teu CPF, digitou não sei mais o que. Quando a atendente te atende, ela pergunta: senhor, por favor, qual é o seu CPF e o seu código? Civil de nada, né? Eu ter digitado. Correto? Isso, na verdade, irrita muito mais a gente. O tempo que a gente leva para ser atendido porque irrita você muito já mais. está ligando muitas das vezes para resolver um problema, ou seja, você já está irritado. Exatamente. Então, a ferramenta de omnichannel, né, de multicanal, a ideia é que você tenha todos os canais de comunicação no único ambiente. Então, vai facilitar para a atendente, né, atender melhor você, porque vai estar tudo numa plataforma. Esse é o primeiro ponto. O segundo é desenhar a jornada do cliente. A jornada é como você falou, por exemplo, eu entrei no site, aí fui no chat e mandei, oi. Aí o chat foi e respondeu, boa noite, tudo bem? Você poderia colocar seus dados para eu poder te ajudar? E aí você foi lá e colocou teu nome. Isso tudo é robô falando, tá? E até então você não sabe se é robô ou não, porque ele está te fazendo perguntas. E você está respondendo as perguntas dele, tá? Todas essas perguntas é para ir tratando e saber o que você quer. Às vezes você só foi lá, por exemplo, você quer bloquear seu cartão de crédito, porque você perdeu. Aí não tem necessidade de eu falar com o humano, né? Então, atendente, né? Mas talvez você gostaria de ter falado com um humano, né? Mas vamos dizer que você perdeu seu cartão de crédito e você quer bloquear ele. Na verdade, eu não queria ter perdido o cartão de crédito. Mas vamos dizer que você queira bloquear. Olha que vantagem, não ter que ficar esperando um tempo grande para um atendente falar contigo, te fazer perguntas, né? Não, eu quero simplesmente ligar e ter a opção bloquear, depois que eu confirmar que sou eu, certo? Eu quero bloquear meu cartão de crédito. Pronto, bloqueei esse agora. Agora eu quero pedir para alguém mandar para mim. E eu quero pedir agora, de vez de ser um cartão nacional, eu quero um cartão internacional. E eu quero um limite mais alto. Agora você está querendo falar com alguém. Então vamos lá. Eu agora vou tratar e vou saber. O que você quer agora? Eu já bloqueei seu cartão. E agora, o que eu posso te ajudar? Aí você fala, olha, eu gostaria de aumentar meu limite. Beleza. Se eu sou uma máquina, eu tenho inteligência, limite. Qual o limite que eu posso dar para o David? Já está lá guardado. Já tá parametrizado. Ó, David, tudo bem. Que tal 20 mil reais de limite para você? O seu limite anterior era 10 mil. Ela já sabe, ela botou para você falar assim, ó, que legal. 20 mil reais. Aí você fala assim, olha, eu preciso que seja um pouco maior. Aí ela está dizendo, pode subir até 23 mil. Aí ela vai tentando, porque o objetivo é que ela atenda você. Aí você disse, ok. Aí ela vai perguntar para você, ô David, aproveitando, você não quer contratar um seguro? Para caso você perca o teu cartão, novamente, você pode fazer isso. E esse seguro ele pode fazer isso, aquilo outro. Aí você fala assim, poxa, boa ideia. Eu gostaria de saber mais informações com isso. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Você pode falar comigo pelo telefone? Pois não, David, eu vou entrar em contato com você agora. Nesse momento, entra o humano. Apertou o humano. Oi, David, tudo bem? Ele está vendo toda a sua conversa com uma pessoa e ele começa a tratar você. Você não perdeu tempo. Você ganhou agilidade, você ganhou eficiência. Que a história é essa, cara. Ninguém quer ficar 1 hora no telefone, ninguém quer ficar 1 hora no WhatsApp, ninguém quer ficar... A vida é rápida, a vida é curta, a gente precisa agilizar os processos. Então, a tecnologia, ela é boa e ela só resolve e ela é só inovadora na hora que eu faço isso se transformar numa coisa boa.
Então, o que todo mundo reclama é conversar com a máquina. Eu não quero falar com a máquina, não quero falar com a máquina porque aquilo foi mal desenhado. A jornada não foi boa. Então, a jornada tem que ser construída boa. Então, mais uma vez, uma empresa que quer estar à frente, ela quer atender melhor seus clientes. Como está à frente dos negócios? Atenda melhor o seu cliente. Entendi. Bruno, você disse aqui algo fantástico, não é? Que eu tenho isso como um mantra também. E saber, mas eu sou um autônomo, David. Eu sou autônomo. Você é um empresário de sucesso, né? Você conseguiu ultrapassar suas barreiras, você conseguiu se levantar depois que caiu. E você disse que escalou bem fazendo parcerias. Parcerias. Né? Continuei crescendo, continuei angariando, continuei investindo com parcerias e tendo qualidade de vida. Fiquei preocupado, Bruno. Fiquei preocupado na qualidade de advogado de saber que minha profissão vai se acabar. Mas os especialistas vão ganhar 10 vezes mais do que ganham hoje. Talvez eu aprenda a ser um especialista no nosso próximo podcast, quando a gente tratar de 2 passos à frente. Porque eu realmente vou precisar, depois de hoje, minha ficha ainda está caindo, Bruno. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Mas antes da gente encerrar esse podcast, David vai fazer as considerações finais dele também, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo, para quem viu, algum estímulo para que se extraia algo concreto disso que a gente conversou hoje, de estar um passo na frente, de forma mais objetiva. O que é que você poderia dizer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para aquele que tem curiosidade, para aquele que vem buscar uma resposta no why? E antes antes de falar, eu gosto muito de falar aqui no nosso podcast que a gente e todos nós falamos, que a gente está fazendo uma conexão com quem está em casa, com quem está assistindo, sim. E até estimulando ele a também agir, a pessoa a agir, a tomar uma atitude e a sair da baia, né? Que da tá inércia. Só para frente, sair da inércia, olhar 360, porque a oportunidade, pode ser que ele não esteja vendo a oportunidade, mas que esteja do lado dele. E daí eu queria te perguntar assim, você disse que começou, antes da gente gravar o podcast, que começou a empreender desde pequeno, se eu não me engano, 16 anos de idade. E eu queria, juntando com a pergunta de Marcelo, para a gente fazer uma consideração final e criar essa conexão com quem está em casa, você alguma vez já foi assim, funcionário de alguém, ou já começou empreendendo, e se já começou, ou se não foi funcionário, já começou empreendendo, eu queria que também você incentivasse a quem está em casa a empreender, porque de fato, particularmente, eu larguei o meu emprego no tradicional, porque eu já tinha, na minha visão, eu já tinha crescido tanto lá dentro, que eu já estava meio que me diminuindo lá dentro. Então, limitando. Eu já estava meio que me limitando, eu não enxergava a projeção de crescimento. Então, eu disse, eu sou novo, não tenho família, assim, ninguém depende de mim, então eu vou me arriscar. Tchau, eu não quero mais e eu vou me arriscar. E até hoje, eu acredito que o empreendedor se arrisca a vida toda. Até hoje eu tô me arriscando, tô colhendo bons frutos e ainda tô trabalhando muito. Eu não tenho, acho que nem 1% do que Bruno Beirão aí tem, nem meio por cento, mas eu tô trabalhando em prol disso. E hoje eu me sinto mais feliz e mais leve porque eu não tô preso nem limitado. Então, vou te atrapalhar 1 minuto. Você não tem 1% do Bruno. Mas eu não tenho 100% do que você também tem. Perfeito. Então, perfeito. as coisas se unem. Somos únicos, né? E a ideia do crescer, da parceria, é justamente essa. O que você tem que eu não tenho, mas que eu preciso para prosperar. É verdade. Então, justamente, esse é o segredo do network, né? Exato. O que Marcelo estava falando ali, a preocupação dele, por exemplo, ele entendeu que ele precisa mudar. Isso é a principal coisa, cara. É você entender que você precisa mudar. A advocacia, a área jurídica está mudando. Tem que se reinventar. Então, ou você entende hoje que isso está mudando e essa tomada de atitude, né, é que faz a gente mudar, né, e ele se uniu a você com a sua expertise. E aí cabe a você agora aproveitar as expertises dele e progredir. Então, como sugestão, você perguntou, né, como é que eu posso sugerir? A primeira coisa é o seguinte, eu acredito que empreender, todos nós podemos empreender. Todos. Alguns nasceram com isso e não sabem. Tá? Mas você pode aprender a ser um empreendedor.
Empreendedor não é correr riscos aleatórios. É correr aquele riscos... risco calculado, né? Esse é o excelente empreendedor. E empreender hoje é a coisa mais fácil do mundo. Porque eu não preciso de dinheiro para empreender. É verdade. Não preciso. É um grande segredo isso. Né? Não preciso. Precisa de ideias. Exato. Eu preciso ir atrás. Né? Existe hoje um mercado absurdo de opções no mercado para você começar a empreender. Eu não tenho carteira de trabalho. Né? Eu já assinei muita carteira de trabalho, mas nunca tive. Eu nunca trabalhei formalmente para ninguém. A única época que eu trabalhei, né, vamos colocar dessa forma, eu tinha um patrão, isso, aquilo, outro, foi na minha adolescência, que a Interdata era uma primeira escola de cursos aqui de Pernambuco, e eu fiz um curso e comecei a dar aula com 14 anos de idade. Só que eu era muito alto, as pessoas achavam que eu era mais velho. Mas eu estava dando aula para isso. E eu, com 2 meses na Interdata... Começou cedo, hein? Com 2 meses na Interdata, eu entendi que eu falei assim, cara, eu tô dando um curso de Lotus 123, o WordStar, é o antigo Word, antes do Word, era o Word do DOS. Mas isso é outra história. Mas o que eu quero colocar com isso é o seguinte, em 2 meses na Interdata, eu entendi que eu estava dando a mesma aula e eu falei, cara, eu posso montar uma estrutura diferente. De vez de levar 2 meses para aquela pessoa fazer isso, eu vou dar aula particular para essa pessoa e eu garanto a ela que em 5 aulas ela vai aprender a mesma coisa que ela aprenderia em 2 meses. Então eu modelei, criei um modelo comercial diferente. Desta forma, eu tive o meu primeiro cliente e o escritório de advocacias são sempre assim, foram os meus primeiros clientes. Então, um amigo que era um escritório de advocacia me contratou e eu dei aula para todos os advogados dele, porque naquela época ninguém entendia. Isso porque estava acabando as máquinas de datilografar. Exatamente. E eu comecei a dar aula para aquelas pessoas, para que elas pudessem fazer as petições, as coisas dela no negócio. Então, esse foi o meu primeiro negócio. Bruno, hoje você, desculpa quebrar o raciocínio, mas hoje sabe o que ele faria, David? Ele venderia o curso no Instagram. Ele venderia o curso no YouTube. Veja, o do Instagram não, que inclusive eu quero, eu estou aprendendo, eu estou entrando Não, mas nesse não, meio. eu entendi o Marcelo, não o curso do Instagram, mas ser um ótimo vendedor, um ótimo empresário, tem sucesso, é um case de sucesso. E daí você poderia vender essa expertise, essa ideia do vender. Sim. Até estar um passo à frente nos negócios, poderia ser até o nome de um curso com 30 aulas. Você iria escalar de uma forma absurda isso aí. Perfeito, mas o que eu quero pontuar Inclusive, a gente está aberto a parcerias. Eu pegar um royalty e pode ter certeza que eu também. Mas o que eu queria colocar para todo mundo é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte, vocês têm uma ferramenta fantástica. Se vocês estão nos assistindo aqui, você tem a ferramenta na mão de vocês. A ferramenta está aí para vocês... desculpa, eu estava olhando para a câmera 2, aqui tem 10 câmeras aqui. Então, se você tem uma ferramenta fantástica nas suas mãos, com o seu celular você pode empreender. Então, hoje, o que eu indicaria para todos é pesquisem na internet. Existem milhões de pessoas aí vendendo, ensinando de graça, cara. De graça aquilo que muita gente compra. Então, para aqueles que querem começar, primeiro abram suas cabeças. O que você sabe hoje não vale mais um tostão. Como assim? Para esse novo mercado, não vale nada. Então, abra sua cabeça para aprender, para que você possa entender. E uma coisa importante, olhe para o seu concorrente. O concorrente é a melhor pessoa para a sua empresa. Como assim? O concorrente, o que ele está fazendo, que você não está fazendo. Como eu posso fazer o que ele está fazendo melhor? Então, o concorrente me ajuda a estar um passo à frente dos negócios. Se você não tem concorrentes, se preocupe. Porque a tendência é que o teu negócio deixe de existir. Fantástico. Porque se não tem concorrente, porque talvez esse negócio não é interessante. O mercado não é tão interessante, né? Não tem mercado. E se você tem uma grande ideia, se você quer inovar, quer começar um novo negócio, eu digo uma coisa para vocês. O primeiro é o que fica, é o que marca. Então, se você entrar num novo negócio, existem diversas marcas. Vou dar só uma marca dela. Não existe esponja de aço. Existe Bombril. A Gillette? Gillette tem e vários tantas Chiclete? outras marcas.
Se você é o primeiro, você é o cara. Você vai fazer acontecer. Se você também quer empreender, né, e não sabe como começar a empreender e quer entender um pouco mais, existem diversos cursos, inclusive gratuitos, do Sebrae e de tantos outros que podem ajudar vocês. Hoje, o MEI é o maior ativo que você pode ter. Você pode ser um empresário pagando R$40 por mês, vai ter seu CNPJ da mesma forma que eu. Então, eu tenho um CNPJ, você também tem um CNPJ. Isso acabou, gente. Antigamente, isso não era uma realidade. É verdade. Antigamente, você não podia abrir empresa nem sozinho. Não podia. Em 10 minutos você abre um MEI. Exatamente. Só que eu não consigo abrir uma filial. Então, eu digo a vocês, não tenham medo. Vivemos no Brasil, que é o país do empreendedorismo, porque ninguém consegue ficar parado. Então, toda vez que alguém nos impulsiona, alguém que nos empurra, preste atenção, você está indo para frente, tá? Não é empurrando para trás, você está indo para frente. Então, use esse empurrão. Foi demitido? Use esse empurrão que você foi demitido para olhar ao teu redor. O que eu sei, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas para crescer. Então, a minha indicação é: abra sua mente, abra sua cabeça, estude, pesquise. Tá ganhando dinheiro? Pesquisa mais, cara. Pesquisa outros negócios para ver se você pode implementar no seu. E sempre modifique o modelo comercial. Todo mundo vende de um jeito, pega a mesma coisa e vende de outro jeito. Tá? Bruno, essa seria a minha dica para vocês. Bruno, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito mais obrigado pela sua explanação, pela sua eloquência, pela sua história de vida, por compartilhar um conteúdo maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo aqui. Está me ajudando, vai me ajudar também. Um agradecimento sem tamanho. Eu sei que seu tempo é extremamente corrido. Um prazer enorme estar aqui contigo, cara. Eu também aprendi bastante hoje, inclusive saí com uma ideia, até antes do podcast, o Bruno me deu uma ideia aí, melhorou uma ideia que eu já tinha, aprendi pra caramba hoje, e eu ouvindo aqui, um elogio agora, eu ouvindo aqui o Bruno falando, eu sou um cara que pesquiso muito, tô sempre vendo as coisas na internet, acompanho pessoas de grande sucesso aí no mercado, grandes players, e o Bruno falando, em questão de venda, o jeito que ele fala, eu não sei se alguém já falou isso, mas me lembra muito Flávio Augusto. Não sei se conhece o Flávio Augusto. Até meio gordinho. Não, sacanagem. O jeito assim que fala de venda, o modo que começou a empreender, me lembra muito. E é admirável, de verdade. Marcelo já agradeceu, mas eu quero agradecer novamente a oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui, da gente estar conversando. Posteriormente, a gente pode marcar até mais outras conversas para falar mais. Sem dúvida. Porque a gente pode falar 10 horas seguidas. Eu gostaria de agradecer, parabenizar vocês pelo podcast. É um podcast pernambucano que está trazendo novidades, está trazendo uma conversa legal. Para mim, participar de uma conversa como essa é o que eu gosto de fazer, como eu te disse antes. Eu gosto de ajudar, você ser prestativo, você ir além é sempre bom. Exatamente. E uma coisa que você falou agora, assim, você falou do Flávio Augusto, eu tenho várias pessoas que eu sigo, né? E existe uma palavra bem legal, chama-se modelar. Então, assim, modele os seus pensamentos não em uma pessoa, modele em várias pessoas, certo? Ninguém segue alguém fracassado. A gente segue pessoas de sucesso. Só que é importante colocar que quem vende só sucesso, infelizmente, está vendendo uma coisa falsa. Pode ser um pilantra, né? Não é nem questão de ser pilantra. Não existe o sucesso pleno. Pleno e absoluto. Eu gostaria de concluir a minha parte da seguinte forma. Para mim, a vida nos negócios, certo? É uma roda gigante. Na vida também, mas nos negócios é uma roda gigante. Uma hora você está em cima. Essa roda gigante, ela vai descer. A diferença é se você se preparar na roda gigante, quem já foi numa roda gigante, né, sabe que nem sempre você vai parar em cima ou vai parar embaixo. Você só para embaixo para entrar e para sair. Você não para exatamente embaixo se não for para sair. Então, o segredo está:
quando eu estou em cima, eu entender que quando eu descer, eu vou descer, eu não vou ter só sucesso, eu só não vou crescer, mas eu tenho que entender que aquilo vai parar, vai entrar outra pessoa na roda gigante que vai estar lá em cima, e eu vou dizer para ele, beleza, tu estás aí, mas daqui a pouco eu estou aqui de novo. Então, esse é o segredo, na minha opinião, da vida dos negócios, é entender que a gente vai... Ter essa consciência, essa maturidade, essa reflexão. Exatamente. Essa visão. É saber que não é fácil, Perfeito. né? É não viver de ilusão. Isso. Não existe negócio... Fórmula mágica. Não existe fórmula. Não existe fórmula. Tá? Para isso. Para o sucesso não existe. Perfeito. Então, modelem em pessoas de sucesso, pessoas que podem acrescentar algo para você. Todo dia, cara. É fogo terminar um assunto, né? Mas todo dia. Isso é bom. Mas todo dia. Eu vi um negócio fantástico. Quer aprender uma língua nova? Por exemplo, eu arranho muito pouco no inglês, por exemplo. Aí o cara falou pra mim, você não fala inglês porque você não quer. Eu falei, não, cara, não fala isso não. Ele falou, tu quer ver uma coisa? Todo dia aprenda uma palavra. Desculpa, quando terminar o ano, você tem 365 palavras em inglês. Ou, todo dia, aprenda uma frase, como bom dia, como vai você? Tem um nomezinho que eu me esqueci. Expressões. Expressões. Cara, eu parei pra pensar. Fantástico. Assim, é tão simples. É quase o mesmo segredo para você ler um livro, né? Eu não consigo ler um livro. Todo dia, para uma página. 10 minutinhos. 5 minutos, você não consegue ler 2 páginas em 5 minutos? Não é possível. E você vai conseguir ler mais que um livro nenhum. Exato. E uma coisa que eu aprendi, se você fizer uma coisa 21 dias seguidos, isso vira hábito. E você já não consegue viver sem. Eu comecei a andar. Só que eu sempre andava e parava. Parava. Aí eu falei, eu vou fazer os 21 dias. Cara, hoje quando eu não ando, eu sinto falta. Parece até estranho, né? Você se sentir... Então, se você quer algo para sua vida, faça 21 dias seguidos aquilo que você vai fazer. Lê o livro. Lê um livro todo dia, uma página. Aprenda uma palavra. 21 dias. Cara, isso vai mudar a tua vida. Eu tenho feito algumas coisas nesse sentido e tem mudado a minha vida. Eu também evolui muito assim através dos livros, 21 dias. Hoje eu sou viciado em ler livros. Eu não gosto de ler, mas é meio que é necessário você ler, porque é o que você falou. Conhecimento é poder. O conhecimento. Você, e aguça a curiosidade, você quer mais. Você conhece muita coisa. E a última coisa. Eu não conheço um empreendedor de sucesso exponencial, o cara que está lá no topo, que ele não tenha 3 pilares. Certo? Um pilar físico. Você não vai ver nenhum bilionário gordo. Eu já ouvi uma frase que é um pouco pesada, sabe? Tá. Eu já ouvi uma frase que era que o gordo não passava credibilidade. Por isso que não é isso não, cara. É porque o gordo faz sentir dor, ele vai dormir mais, ele vai perder mais tempo com algumas outras coisas. Tô falando dos caras grandes, os maiores. Você não vai ver nenhum grande, maior, gordo. Não por uma questão de gordura em si, mas a questão de saúde, cara. A credibilidade seria com ele mesmo, né? Então, você nunca vai ver um cara desse que não esteja nessa... Não existe mais aquele cara, o cara que tá lá em cima, que é o fumando, enchendo a cara todos os dias. Esqueça. Os grandes de hoje não são assim. Então, esse é o primeiro pilar, saúde. O segundo pilar, os caras são workaholics. Os caras trabalham sem parar. Enquanto a gente está dormindo, assistindo novela, vendo coisa, reclamando, só consumindo coisas negativas, né? Seja jornal, seja qualquer coisa ruim, consumindo coisas ruins, esses caras estão estudando, estão trabalhando, estão correndo atrás. Enquanto a gente está dormindo, esses caras estão fazendo. Só para dar um exemplo, a maioria dos caras que eu modelo estão acordando 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu já falei até o Marcelo aqui que quem dorme perde tempo. E certamente estão dormindo às 3 da manhã, Bruno. E a terceira coisa é a parte espiritual, certo? Então, seja qual for religião, isso aqui outro, é a sua parte espiritual. Não conheço um grande empreendedor, os maiores de sucesso, pode olhar todos eles, os maiores. Você vai ver que todos eles têm esses 3 pilares bem claros, tá? Então,
tendo esses 3 pilares, você vai ter um sucesso na sua vida. E o Bruno... E a partir desses 3 é que eles moldaram o propósito dele e chegaram até onde chegaram, né? O Bruno deixou o pulo do gato pro final, né? Parece que fez de propósito, né? Quando a conversa é boa, a gente vai, mas é isso, pessoal. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo Why Podcast, porque talvez lá esteja o seu Because. É isso aí, pessoal. Também não se inscreve, se você assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal e também deixar o like e acompanhar os próximos conteúdos que vão vir por aí. E é importante o Instagram gente, do Bruno Beirão vai estar na descrição, de cada um de nós aqui vai estar na descrição também. Se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar no comentário ou até aperrear um pouquinho no Instagram. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser.